O oceano é um mistério vivo. Um mundo que respira em suas próprias profundezas. Ele cobre mais de 70% do nosso planeta, mas a maior parte permanece inexplorada. Uma vastidão de segredos que o ser humano ainda não conseguiu desvendar. De suas águas cristalinas e tranquilas até as ondas que rugem contra os penhascos. Ele é tanto uma fonte de vida quanto um símbolo do desconhecido. É fácil de se perder na imensidão azul, com um horizonte que parece se estender para sempre. Um convite silencioso por infinito. Desde os tempos mais antigos, o mar é um lugar de fascínio e temor. Ele alimentou culturas inteiras, inspirou poetas, assustou marinheiros e gerou lendas que atravessaram gerações. Quem olha para o oceano enxerga mais do que água, vê o reflexo dos nossos próprios medos e desejos, uma conexão quase mágica com o desconhecido. É por isso que tantas histórias surgem das profundezas, desde monstros colossais até tesouros esquecidos. Entre essas lendas existe uma que atravessa continentes e culturas: as sereias. Criaturas belas e perigosas que simbolizam tanto a atração quanto o risco de se entregar ao desconhecido. Hoje eu vou compartilhar com vocês o mito da sereia. As sereias têm raízes profundas na nossa história, muito antes de assumirem a forma como conhecemos hoje, metade mulher, metade peixe. Sua origem remonta à antiga Mesopotâmia, com a deusa Atagartes, uma figura síria que representa a fertilidade e a água. Conta-se que, consumida pela culpa por um amor proibido, ela se lançou em um lago e seu corpo se transformou, ganhando a cauda de um peixe, mas mantendo a beleza de uma mulher. Foi a primeira representação de um ser híbrido ligado às águas, uma conexão que é sagrada com os mistérios do oceano. Já na mitologia grega, elas eram diferentes. As assim chamadas sirenas não tinham caudas de peixe. Elas eram espíritos alados que, com sua voz hipnotizante, atraíam marinheiros para a perdição. Elas habitavam ilhas rochosas, onde os navegantes, seduzidos por seus cantos, naufragavam nas pedras. Elas eram símbolos do perigo e do desconhecido, do irresistível fascínio que pode levar à destruição. Com o tempo, à medida que as lendas viajavam pelos mares, as asas das sirenas se transformaram em escamas, e suas histórias se fundiram com mitos locais de criaturas aquáticas. Essa evolução pode ter sido influenciada pelos temores dos marinheiros da época. Imagina o que era cruzar o vasto e inóspito oceano, sem poder saber o que se escondia sob as ondas. Tempestades inesperadas, correntes traiçoeiras e até encontros com animais marinhos desconhecidos eram interpretados como sinais de algo sobrenatural. Algo que poderia estar cantando nas profundezas. As sereias podem muito bem parecer universais, mas em cada canto do mundo elas assumem formas únicas, refletindo a crença e os medos de diferentes culturas. Aqui no Brasil a gente tem a Iara, a Senhora das Águas. Dizem que ela é uma figura belíssima com cabelos longos e escuros, que canta para seduzir os homens e levá-los para o fundo dos rios. A lenda conta que a Iara era uma guerreira injustamente acusada pelos irmãos invejosos que tentaram matá-la. Em defesa própria, ela os matou e fugiu para as águas,
onde foi transformada em uma sereia pelos espíritos da natureza. Até hoje, muitos dizem ouvir o seu canto nas margens do rio da Amazônia. Do outro lado do oceano, na África, encontramos Mamiwata, uma divindade poderosa. Ela não é apenas uma sereia, é um símbolo de riqueza, prosperidade e mistério. Segundo as lendas, aqueles que cruzam o caminho de Mamiwata podem ser abençoados com fortuna e poder, mas apenas se respeitarem suas águas e seus segredos. Muitas histórias falam de pescadores que a encontraram durante tempestades e voltaram para casa com riquezas ou ensinamentos valiosos. Já no Japão, a gente tem Ningyo, uma criatura aquática completamente diferente da imagem tradicional das sereias. O Ningyo é mais misterioso, com traços que misturam humano e peixe. Suas lendas trazem uma dualidade interessante. Ele pode ser um presságio de boa sorte ou de desastres iminentes. Uma das histórias mais conhecidas é a da princesa Iao Bikuni, que acidentalmente comeu a carne de Ningyo e se tornou imortal. Essa lenda japonesa carrega uma reflexão sobre o custo da eternidade e os perigos de brincar com forças desconhecidas. Ao longo da história, os oceanos sempre guardaram mistérios que despertam nossa imaginação, e os avistamentos de sereias são um dos mais intrigantes. Muitos marinheiros juraram ter visto essas criaturas. Cristóvão de Colombo, quando estava voltando para a Europa, depois de ter descobrido a América, relatou em seu diário que avistou sereias nadando perto do navio. Ele as descreveu como não tão belas quanto imaginaria, mas com traços que lembravam uma figura humana. Mas será que esses encontros eram realmente sereias? Cientistas sugerem que os marinheiros podem ter confundido animais como peixe-boi ou golfinhos com essas criaturas. Pensa nesse cenário: semanas no mar, sol intenso, estresse, com mais de 20 homens ao seu lado, todos querendo pisar em terra firme e ir a bordéis, ou seja lá o que eles faziam naquela época. O movimento de um peixe-boi na superfície, com as formas arredondadas que ele tem, pode facilmente ser interpretado como algo mais humano por olhos cansados e imaginativos. Além disso, há o fator psicológico. Em um ambiente tão vasto e isolado quanto o oceano, a mente humana tende a criar conexões com o que é familiar, e as histórias de sereias, já conhecidas por muitos marinheiros, podem preencher os espaços entre o real e o imaginário. Nesse relato israelense, 2 amigos gravam um ser em uma pedra e juram que é uma sereia. O vídeo causou muita discussão na internet, tanto que a Agência Americana de Oceanos e Atmosfera teve que soltar uma nota oficial para negar a existência de seres humanoides aquáticos. No final, é muito mais provável que o vídeo foi feito em computação gráfica. Talvez o mistério das sereias não esteja nas profundezas do oceano, mas em nossa própria imaginação. Elas são um convite para explorar o desconhecido, para sonhar e talvez para temer o que não entendemos. Então, cara, me fala aí o que você acha. Elas são apenas um mito ou algo a mais? Se tu curtiu o vídeo e quer mais vídeos como esse, não esquece de deixar um like e se inscrever, que isso me ajuda muito. Fiquem bem e até a próxima.